Módulo 4. Especificações do perfil básico para a VSE. Item 7.1, 7.2, 7.3. A partir de agora, nesse capítulo 7, vamos estudar as questões tidas como obrigatórias e aquelas que são opcionais. A norma trata especificamente os obrigatórios como os mandatórios. E para esses itens eu vou dar um enfoque maior. Aqueles que são obrigatórios eu vou ressaltá-los, mas até para ganhar um ensejo e uma questão de melhor foco em itens mais relevantes, eu vou dar uma atenção especial para as questões mandatórias. Então, no item 7.1, introdução, é uma seção que fala toda uma especificação de um perfil básico padronizado. E isso é importante você saber que as questões demonstradas fazem parte de um perfil padronizado que visa atender de forma adequada a 29110-4-1. Todos os itens envolvidos com a avaliação eu vou demonstrar para você. Agora, as tabelas que vão vir sucessivamente com relação aos itens mandatórios e aos opcionais, elas têm uns nomes e colunas que são dadas ou relacionadas à ISO IEC 29110-2, versão 2012, em sua seção 10. Mas eu vou explicar aqui para você, e até porque na 29110-4 também está bem fácil de perceber, de entender, porque as palavras elas estão com uma formatação didática. Mas, de qualquer forma, na seção 7.2, ela fala uma definição de processo e o que precisa ter nesse processo, ou seja, a sua composição. Na seção 7.3, ela vai ter a especificação dos objetivos do processo. Na 7.4, a especificação dos produtos de trabalho. Na 7.5, a especificação das entradas e saídas das atividades. Não precisa decorar o que compõe as especificações envolvidas com o perfil básico, mas é só para demonstrar o que compõe. Inclusive, aqui do lado direito eu coloquei um resumo fácil de visualizar. Então, o 7.2 tem todos os processos mandatórios, todas as atividades mandatórias e todas as tarefas, elas são opcionais. No caso da seção 3, ela tem especificação dos objetivos do processo. Todos os objetivos são mandatários. Na seção 7.4, especificação de produtos de trabalho, todos os produtos são mandatários. Na seção 7.5, especificação das entradas e saídas das atividades. Todas as saídas são mandatárias, todas as entradas são opcionais. Então a gente vai entender isso aqui porque tem essas questões, mas esse ponto de vista daquilo que é opcional é bem característico ao perfil básico da VSE em questão. Se você, lembrando o seguinte, deve-se seguir o perfil básico, mas existem questões que são opcionais. Isso cria uma liberdade e uma possibilidade de uma caracterização de um perfil básico que pode ser mais robusto, com mais dados, com mais informações que vão além da 29110-4. Uma outra questão é que cada linha da tabela que vai via CNI expressa um requisito para a implementação do perfil. E para fins de avaliação da conformidade, cada um dos requisitos é qualificado relacionado no tipo de sua conformidade, que vai se relacionar a ser mandatário com a sigla
é MAN, e o opcional com a sigla OPT. Então, a norma ela traz essas siglas, então é só mesmo para um alinhamento quando você perceber isso na norma. 721, processo PM, gerência de projetos. Então, na tabela de especificação, as colunas e valores são associados de forma comuns a todas as linhas. Então, quando fala que não é repetido, é porque tem uma característica única. Então, no caso do processo de gerência de projetos, você vai ter um nível de capacidade de alvo 1, que é como se fosse uma etapa, um processo, e a questão do nome do elemento, gerência de projetos. Então, nas atividades, ou seja, sucessivamente, ou quebrando entre aspas o processo de gerência de projetos, vamos para as atividades que são mandatárias. Então, repare só, o primeiro tipo do elemento perfil, que é uma atividade. Aqui nós vamos ter a identificação, que é o planejamento do projeto. Depois, em outra atividade mandatária, como PM2, execução do plano de projeto. PM3, controle e avaliação do projeto. E o PM4, com encerramento do projeto. Dentro dessas etapas, outras vão se caracterizar, ou seja, teremos atividades envolvidas com essas atividades. Nessa tabela 4, né, que também faz parte da tabela de gerência de projetos, repare só, atividade, que é dentro da linha da gerenciamento de projetos, atividade 1, que é o planejamento do projeto, temos duas tarefas, PM11, PM12. Primeiro, a questão do elemento, que é revisar a declaração do trabalho. Segundo, definir com o cliente as instruções de entrega para cada um dos entregáveis especificados na declaração de trabalho. Então, só para nível de demonstrar novamente um sequenciamento, eu vou voltar no slide anterior para que você observe. Olha, dentro da atividade PM1, nós temos aqui alguns ou duas tarefas. E elas são caracterizadas e incluindo que elas são opcionais. Então, se você perceber, vou voltar mais um slide. Nesse caso, ó, aqui, ó, onde fala que todos os processos são mandatórios, todas as atividades são mandatárias, mas todas as atividades são opcionais. Repare a sequência. Então, agora, vamos continuar. Na atividade de planejamento de projeto, nós vamos ter uma outra tarefa. Primeiro, a tarefa que é identificar as tarefas específicas a serem realizadas para produzir os entregáveis e seus componentes de software identificados na declaração de projeto. Inclui tarefas do processo de implantação de software, juntamente com a validação, verificação, revisões de tarefas do cliente, da equipe do trabalho, para garantir a qualidade dos produtos de trabalho, identificar as tarefas para realizar, instruções de entrega, documentar tarefas. Então, nesse ponto, por mais que você tenha aqui tarefas que são opcionais, por se tratar de um planejamento de projeto, é bem óbvio, é bem tranquilo dizer que dentro do planejamento um perfil vai ter tarefas, não necessariamente as mesmas tarefas que estão estabelecidas na tabela 4, pois elas são opcionais e a organização pode ter outro nome. Mas dentro das tarefas de projeto, dentro da atividade de planejamento de projeto, dentro da modalidade de gerência de projetos, temos essa sequência que eu estou demonstrando para você. Depois, na tarefa dentro da atividade de planejamento do projeto, estabelecer a duração estimada para realizar cada tarefa. Isso pode ser feito de uma outra forma.
não necessariamente chamada ou identificada como PM 1.4. Depois, identificar documentos, recursos envolvidos com o projeto, identificar quais serão os recursos dentro de um calendário, se vai ter treinamento, aqueles que são necessários. No 1.6, a composição de trabalho, papéis, responsabilidades, de acordo com aqueles recursos foram definidos. Outra tarefa, as datas de início e conclusão de cada tarefa, a fim de caracterizar dentro de um cronograma de tarefas do projeto a questão da sequência, dependência dessas tarefas. E aí já mostra a possibilidade desse conjunto de tarefas serem caracterizadas dentro de um cronograma. Depois, calcular e documentar a estimativa do esforço e custo do projeto. Então, isso é uma questão, às vezes, pode ser até a nível de orçamento, a nível de custo, o que está estimado de custo desse projeto. A tarefa P1.9, identificar e documentar os riscos que afetam o projeto. E isso é uma questão importante, pois a parte de risco ela é muito uma questão de uma nobreza dentro de uma gestão de projetos, porque ela, quando muito bem definida, você consegue ser mais prevencionista, você consegue ter, espera-se que exista uma gestão mais alinhada e focada em resultados, porque há a possibilidade de ser potencializado. Então, por mais que aqui também fale, a norma deixe claro que ela é um item ou uma questão optativa, ela tem uma importância por trás que demonstra muitos benefícios envolvidos com essa questão de riscos. Depois, dentro do PM 1.10, é documentar a estratégia de controle de versão para o projeto, como isso vai funcionar. Dando continuidade, dentro da atividade de planejamento de projeto, a tarefa P1.11, que vai de encontro a gerenciar o plano de projeto, como que isso é integrado, como que são os elementos, a identificação das etapas ou tarefas dentro do plano de projeto ou dentro do cronograma. PM 1.12, a descrição do produto, o escopo, o objetivo, os entregáveis do plano de projeto. PM 1.13, que é a questão da aprovação do plano de projeto, se todos os elementos são viáveis e consistentes e foram levados em consideração, se os resultados foram documentados, aquelas correções, aquele alinhamento com relação ao desempenho e entrega dos entregáveis. PM 1.14 é a questão da revisão do plano de projeto, pois vai de encontro à aceitabilidade do cliente, certificando que os elementos eles estão alinhados com a declaração de trabalho. E a última atividade relacionada ao planejamento do projeto, que é o PM 1.15, estabeleceu o repositório do projeto utilizando uma estratégia de controle de versão. Isso é bem interessante e as organizações desenvolvedoras que estão no mercado há um certo tempo, elas já percebem, elas sabem, elas entendem a vantagem da questão do repositório como um item de produtividade e eficácia para novos projetos. Agora, outra atividade, aí entra na questão também mandatária, que é a execução do plano de projeto. E aí, quais são elas? Primeiro, o PM 2.1, que é monitorar a execução do plano e registrar o realizado no registro de extratos do projeto. Isso também é uma situação muito importante para a gestão do projeto, pois te dá informação do status, até mesmo para poder prestar contas para o cliente, uma reunião de negócio, entender como é que está o andamento do projeto.
Então, é outra questão também que eu ressalto, por mais que esteja como optativa, é interessante que dentro dessa atividade seja levado isso em conta. Depois, outra tarefa, PM22, que é analisar e avaliar a solicitação de mudanças. As solicitações de mudanças elas podem ter algum tipo de impacto muito crítico a nível de projeto e elas precisam ser analisadas pela equipe de trabalho, atualizando o plano de projeto, ou seja, mantendo o plano de projeto de forma coerente com o que foi alterado ou não, com o envolvimento entre as partes relacionadas ao projeto. Dando continuidade, PM2, que é a atividade de execução do plano de projeto, teremos o PM23, que é as reuniões com a equipe para alinhamento, identificação de riscos, decisões, status dos entregáveis, enfim, o alinhamento que é tão necessário para o gerenciamento de projetos e que é algo que eu prezo que deve ser feito. Depois, o PM24, a condução de reuniões e revisão com o cliente. A questão de alinhamento também, manter o cliente a par do status do projeto, como está o desempenho, se há algum tipo de expectativa novamente, se tem necessidade de fazer algum tipo de mudança, como é que está o status do plano de projeto, as aceitabilidades dos entregáveis, enfim, um alinhamento. Depois a tarefa PM25, que é backup. Backup de acordo com a estratégia de controle de versão. PM26, que é a recuperação do repositório usando backup de projeto se for necessário. Como atividade, avaliação e controle de projeto. PM31, que é avaliar o progresso do projeto, as tarefas que foram feitas, o planejamento com relação à sua eficácia, a necessidade de recursos, como é que está o custo atual, qual que é a situação do planejado, realizado, se surgiram novos riscos. E ainda assim, dando continuidade, outra atividade é avaliação e controle de projeto, onde, dentro da tarefa PM32, estabelecer ações para corrigir desvios, situações inesperadas, documentação de correções, monitoração com relação à questão da conclusão. Então é interessante essa informação. Às vezes pode ser um banco de dados com a relação dos desvios, uma planilha, um controle onde é feito tal registro. Outra tarefa, que é o PM33, identificando as mudanças, alinhamento com relação ao plano de projeto, a documentação dessas mudanças, análises. E aí, dentro do encerramento do projeto, vem a tarefa de formalizar a conclusão do projeto de acordo com as instruções de entrega, estabelecendo o plano de projeto, fornecendo apoio para aceitação e recebimento do registro de aceitação assinado. E a tarefa PM4, atualizar o repositório do projeto. Então, nas informações anteriores, vimos uma sequência dentro do processo de gerência, as atividades que são mandatórias e as tarefas dessas atividades. Agora, nós vamos ver uma especificação de valores associados que vão de encontro à implementação do software. Então, o elemento do processo, que é o SI, que é o nível, o nome do elemento que se relaciona à implementação de software. E quais são as atividades aplicáveis? Então, vendo as sequências, teremos iniciação da implementação do software, análise dos requisitos do software, o projeto de arquitetura e detalhamento do software, construção do software, integração e teste do software e até a questão da entrega do produto. Então, essas são as questões tidas como mandatárias envolvidas com a implementação do software.
E já reparem que essa sigla, ou ID, para caracterizar o elemento, eles se correspondem àqueles que nós vimos no módulo 6. Porém, naquele momento, ou quando estávamos visualizando o módulo 6, o enfoque era os elementos básicos envolvidos com o perfil básico de uma VSE. Agora, no capítulo 7, nós estamos visualizando os itens obrigatórios para um perfil básico padronizado. Então, o que existe? A tabela 7 que tem as tarefas. A primeira, mandatária, a tarefa SI1, iniciação e implementação do software. Quais são as tarefas? Primeira, revisar o plano de projeto atual com os membros da equipe e fazer um entendimento comum, obter o envolvimento do projeto. Isso é uma questão importante. Além do alinhamento, ela diminui barreiras, mitiga desconfianças, facilita o conhecimento, promove a execução de uma forma mais segura. Tarefa 2, estabelecer ou atualizar o ambiente de trabalho. Isso significa que a mudança ou atualização a nível de layout que possa facilitar ou garantir que o plano de projeto seja cumprido de uma forma adequada. Uma atividade, análise de requisitos do software, que isso também é uma tarefa, que ela é atribuição aos membros da equipe de acordo com o papel, com base no plano de projeto. Depois, SI22 é a documentação e atualização da especificação de requisitos, onde identifica e consulta as fontes de uso de informação, ou seja, clientes, usuários, sistemas, documentos, etc., de modo a obter novos requisitos. Analisar os requisitos para determinar o escopo e a viabilidade, gerar a atualização da especificação de requisitos. Então, é uma questão de análise de requisitos do software. Dando continuidade, outra situação, também uma tarefa dentro da atividade citada, que é verificar e obter a especificação de requisitos que vão de encontro à correlação ou algo direto com a declaração do produto, os requisitos da parte interessada, os requisitos contratuais, negócios, e verificar se esses requisitos estão mantidos sem ambiguidade, sem dúvida, e os resultados encontrados são documentados em resultados de verificação e correções são feitas até que a documentação seja apropriada e analisada, levando em consideração que mudanças elas podem afetar e devem ser sistematicamente analisadas. Quando eu falo sistematicamente, significa que ela deve ter o seu... É bem interessante que ela seja feita de uma forma organizada, agendada, ou pelo menos com alguns critérios planejados. Isso é algo interessante, mas a norma não está pedindo aqui. Depois, validar e obter a aprovação da especificação de requisitos, pois eles serão a base para referência de todas as atividades sucessivas a essas questões que foram determinadas, incluindo pelo cliente. Mas o mais importante é que, se você tiver especificações, quando você fizer o plano do projeto, é interessante que se faça a especificação do produto, porque aí ninguém esquece, fica documentado e gera um ar de organização, de cuidado e ao mesmo tempo segurança para a prestação de serviços. Outra questão optativa
é a questão de documentar a versão preliminar, documentação do usuário do software, atualizar o manual existente, relacionar internamente a existência do manual do usuário, do cadastro do projeto, enfim. Esse item é bem característico ao gerenciamento da parte do projeto. Dando continuidade, na atividade de análise de requisitos do software, outras tarefas optativas é a questão da aprovação da documentação do usuário. Então, para isso, é verificar a documentação de usuário de forma consistente com as especificações dos requisitos. Os requisitos são encontrados, determinados ou passados, comunicados pelo cliente para que possa ser feita essa verificação de forma a melhorar o gerenciamento e, não obstante, a questão da análise de mudanças que possam ser tidas como significativas. 6.2.7 é incorporar a especificação de requisitos e a documentação do usuário na baseline, a configuração do software. Então, e essa linha de base, onde é mantido, esses documentos serão referenciais. No projeto de arquitetura e detalhamento do software, que é uma atividade, aí tem-se um processo de arquitetura e design, onde as tarefas são atribuídas para membros com base no plano de projeto, que no caso é o SI 3.1. O SI 3.2 é o entendimento da especificação dos requisitos. Atividade mandatária, projeto de arquitetura e detalhamento de software, onde você vai ter aí um OPT que se relaciona à tarefa do SII. Agora, analisar a especificação de requisitos, ele possibilita gerar para o próprio projeto de arquitetura um arranjo de subsistemas, componentes de software, definição de interfaces, detalhes característicos ou outros detalhes característicos de software, também aquelas questões de requisitos de modo que os recursos sejam implementados e revistos, e ao mesmo tempo fornecer os detalhes do software, suas interfaces, para permitir a construção de uma forma evidente e segura, porque a rastreabilidade com a tarefa, a atividade e o item gerencial, ele possibilita entender qual é a evidência, se a norma foi atendida da forma esperada. Mais situações optativas, que é a questão da, primeiro, SI 3.4, que é verificar a aprovação do plano de software ou projeto de software. Segundo, verificar a correção do documento do projeto de software, viabilidade, sempre que for necessário. Lembrando que é importante ter uma questão de consistências. Uma informação conversa com outra, estão consistentes em sua completude. E os resultados são documentados em resultados de verificação e correções são feitas para que o documento seja aprovado. Então, são questões das mudanças significativas também, que faz parte do SI 3.4. A tarefa SI 3.5, que seria estabelecer os casos de testes, procedimentos de testes com as especificações de requisitos do projeto do software. Isso é um item que eu tenho percebido como frágil, a aplicabilidade desses testes. Seria muito bom falar aqui que uma organização ela precisa entender bem os testes que são feitos e realizá-los. Acima de tudo, realizá-los de forma consistente. É uma pena perceber que tem organizações que às vezes confiam em relatórios que recebem e às vezes o relatório não está nem tanto preparado para caracterizar a informação que deveria ser. Item mandatório,
dentro do projeto de arquitetura e detalhamento de software seria verificar e aprovação para a caixa os testes de procedimento e outros de software. Os procedimentos de testes eles devem ser algo vistos como uma atividade nobre e precisa ser feito de uma forma bem mais detalhada. A gente percebe que esse item é realmente muito frágil para organizações, mas a questão que é necessário ter recursos para que possa atender de forma adequada e a organização entregar um produto esperado dentro dos requisitos contratados. SI 37, atualizar o registro de rastreabilidade conforme o caso, os procedimentos, como eu te falei anteriormente. Então tem alguns pontos da norma que parece que ela repete, mas elas são alocadas em momentos distintos. Uma coisa é fazer o registro de rastreabilidade pautado para a gerência. A outra coisa é fazendo dentro da tarefa. É claro que dentro da tarefa terá muito mais documentos ou referências a documentos. SI 8, incorporar o projeto de software e o registro de rastreáveis à configuração de software como parte da baseline. Então, todas essas questões, perigos, software, acompanhamento de status, é interessante para a baseline, porque nesse local a norma trata como se fosse um banco de dados. Porque a partir do momento que tem essas informações lá, consegue se apurar através de indicadores como foi a gestão dessa organização. Dando continuidade à atividade de construção do software, as tarefas, que seriam o alinhamento de tarefas com as equipes, entendimento do plano de projeto, sobre os componentes que vão ser utilizados no projeto, sobre questão do procedimento e cargo no testes, como seria a correção de erros. Dentro da atividade construção de software, temos duas tarefas. Primeiro, atualizar o registro de atualizamento, incorporando os processos típicos ou da organização. Incorporar os componentes de software e registro de rastreabilidade e configuração de software como parte da baseline. Então, para atender aquele requisito, aqui também deve ser feito as informações que foram tratadas anteriormente. Integração e testes de software, atribuir tarefas para serem feitas pela equipe, olhar entendimento dos caixas, procedimentos de testes, integrar softwares visando a monitoria mais súbita de resultados obtidos. SI 5.4, testes de software. SI 5.5 é a correção daquilo que foi encontrado. SI 5.6, atualizar novamente o registro de rastreabilidade. 7.5.7, documentar o guia de produto a ser atualizado se existente ou quando apropriado. Dentro da atividade de imigração e testes de software, nós vamos ter o status de aprovação da operação de produtos, quando apropriado, a consistência de operação de produtos com o software, os resultados que foram avaliados durante as reuniões pela direção, e a tarefa SI 1.9, que é elaborar a documentação do usuário de software e atualizar o eminente empregado. Posso dizer para você que até então vimos informações muito teóricas, muito pautadas naquilo que se vê, mas depois eu vou mostrar para você um resumo onde fala os itens que devem ser evidenciados.
Mais uma tarefa. Primeiro, verificar a documentação, verificar e obter a aprovação da documentação do usuário. Como também incorporar a caixa de teste, procedimento de teste ao usuário de software de configuração do software como base de negócio ou baseline. Dentro da atividade de entrega do produto, atribuição de tarefas, entregar a organização relacionada a questões de SWOT, elaborar a documentação de movimentação e entrega e atualizar conforme o caso, verificação de aprovação documentação de manutenção, verificar a consistência da documentação de manutenção com a configuração do software. Os resultados encontrados são documentados em um resultado de verificação e correções são feitas até que o documento fique aprovado. Outra tarefa, incorporar a documentação de manutenção com base na baseline. Revisar a entrega de acordo com as instruções de entrega. Então, os entregáveis, eles passam por um processo que podem ser típicos para garantir a eficácia. Porém, volta a lembrar, vimos tabelas onde as tarefas são opcionais e as atividades mandatárias. Dentro do 7.3.1, na gerência de projetos, o PM. Vou mostrar aqui agora outras questões que são associadas aos dados dos elementos do perfil. Então, dentro da gerência de projetos, repare que o ID já muda agora para nível de objetivos. Então, vai ter o PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6. Então, não vou ler todas, mas vou explicar algo de uma forma bem tranquila. O primeiro é que o plano de projeto ele tem que ser feito de acordo com a declaração de trabalho. Os documentos eles se conversam entre aspas. Eles precisam refletir uma informação única. Os objetivos para o PM2, que é a questão de monitoria do progresso do plano de trabalho, do plano de projeto e registro no registro de status do progresso. Lembrando que quando encerra o projeto, deve ser formalizada a data do aceite, a documentação no registro de aceitação. PM3 são o gerenciamento de mudanças praticamente, com a questão de recepção e análise. PM04 são atas de reunião com a equipe e clientes. PM05, identificação dos riscos identificados inicialmente e durante a condução do projeto. PM6, uma estratégia de controle de versão é desenvolvida e a questão do controle de versão é algo importante para gerenciamento. Também colocando essas informações na baseline. PM007 é a garantia da qualidade de software que é realizada para assegurar que produtos e processos trabalham como cumpram ou como relatado no plano de projeto e na especificação de requisitos. O processo de implementação, então, vamos direto para os objetivos, pois são muito similar. Fala que as tarefas têm que ser conduzidas de acordo com o projeto corrente, os requisitos são definidos e analisados pela direção conforme viabilidade, testabilidade, enfim, esses estão aprovados. Dentro do ID do perfil SI03, ele ressalta que
processo de arquitetura e detalhamento do projeto deve ser desenvolvido com base em uma baseline para aumentar a consistência, confiança. Sabe-se que a questão de atender certas questões com certos fornecedores, eles trazem segurança. Outro elemento do perfil SI04, a questão dos componentes e softwares definidos pelo projeto devem ser produzidos de forma a garantir a consistência com os requisitos do projeto. SI05, o software produzido fazendo integração com os componentes, caso de teste e por aí vai. S06, a questão da configuração que atende às especificações e requisitos. E isso deve ser armazenado no repositório do software. S07, tarefas de verificação e validação em todos os produtos requeridos. Uma questão que muita gente faz confusão de verificação e validação, lembrando que verificação você vai confrontar se os requisitos de entrada foram atendidos. E a validação você vai verificar se atende a nível de testabilidade. Atende, não atende? Chegamos ao fim do módulo 4. Você agora deve responder ao quiz referente a este módulo, que foi intenso, com muitas informações, mas destaco para você a relação ou estrutura hierárquica documental apropriada para um perfil básico, que pode ser tido como algo bem padronizado com relação a essa norma, mas que seria o quê? O processo em si, com a gestão dos itens tidos como atividades, e essas atividades quebradas ou tidas como subsequentes para as atividades que são as mandatórias. Então, portanto, é um alinhamento básico. Responda ao quiz que eu te espero lá no módulo 5.